Os milagres e as graças obtidas através do Santo Rosário. São Luís Maria Grignion de Montfort, 1673-1716, grande apóstolo de Maria Santíssima, escreveu: A Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alano de la Roche que depois do santo sacrifício da missa, que é o primeiro e mais vivo memorial da paixão de Jesus Cristo, não havia devoção mais excelente e meritória que o rosário, que é como que um segundo memorial e representação da vida e da paixão de Jesus Cristo. Assim sendo, depois da Santa Missa, o Santo Rosário é a mais poderosa arma de eficácia comprovada contra Satanás e seus sequazes que procuram perder as almas. É um meio de salvação dos mais poderosos e eficazes que nos foi oferecido pela divina providência. O rosário soluciona inúmeros problemas, assegura a salvação eterna e antecipa a implantação no mundo do reino do Imaculado Coração de Maria. O rosário, instrumento de salvação. Extraído do livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário, de São Luís Maria Grignion de Montfort. A Santíssima Virgem revelou ao beato Alano que, quando São Domingos pregou o rosário, pecadores endurecidos foram tocados e choraram amargamente seus crimes, e até crianças fizeram penitências incríveis. O fervor foi tão grande por toda a parte onde ele pregava, que os pecadores mudaram de vida e edificaram todo o mundo por suas penitências. Se vós sentis vossa consciência carregada de pecados, tomai o rosário e rezai uma parte dele, em honra de alguns dos mistérios da vida, da paixão ou da glória de Jesus Cristo. Convencei-vos de que, enquanto estiverdes meditando e honrando esses mistérios no céu, Ele mostrará suas chagas sagradas ao Pai, tomará a vossa defesa e obterá a contrição e o perdão dos vossos pecados. Ele mesmo disse um dia ao beato Alano: se esses míseros pecadores rezassem frequentemente o rosário, participariam dos méritos da minha paixão, e eu, como seu advogado, aplacaria a justiça divina. Nossa vida é uma guerra e uma tentação contínuas, na qual não temos que combater inimigos de carne e de sangue, mas as próprias potências do inferno. Armai-vos, pois, com a arma de Deus, que é o Santo Rosário. Esmagareis assim a cabeça do demônio e permanecereis inabaláveis diante de todas as suas tentações. É por isso que o rosário, ainda que considerado materialmente, é tão terrível ao demônio, e os santos dele se serviram para expulsá-lo dos corpos de possessos, como testemunham muitas narrativas. O beato Alano atesta que livrou grande número de possessos colocando o rosário em seu pescoço. Santo Agostinho assegura que não há exercício mais frutuoso e mais útil para a salvação do que pensar frequentemente nos sofrimentos de Nosso Senhor. Santo Alberto Magno, mestre de São Tomás, soube por revelação que a simples lembrança ou meditação da paixão de Jesus Cristo é mais meritória ao cristão do que jejuar a pão e água todas as sextas-feiras de um ano inteiro, ou tomar a disciplina até o sangue todas as semanas, ou recitar todos os dias os 150 salmos. O padre Dorland conta que a Santíssima Virgem declarou ao venerável Domingos, cartucho devoto do Santo Rosário, que residia em Treves, no ano de 1481, que todas as vezes que um fiel recita o Rosário, com as meditações dos mistérios da vida e da paixão de Jesus Cristo em estado de graça, ele obtém plena e inteira remissão de todos os seus pecados. Ao beato Alano, ela disse: grande quantidade de indulgências foram concedidas ao meu rosário, mas fica sabendo que eu acrescentarei ainda muitas mais aos que rezarem o terço em estado de graça, de joelhos e devotamente.
e a quem, nas mesmas condições, perseverar nessa devoção, eu lhe obterei no fim da vida, como recompensa por esse bom serviço, a plena remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados. Por que Nossa Senhora insiste tanto na oração do Rosário? Em 1945, os americanos lançaram a bomba atômica sobre duas cidades japonesas, Nagasaki e Hiroshima. Nesta última, num raio de 1,5 km do centro da explosão, ficou tudo arrasado e todos os habitantes morreram carbonizados. A casa paroquial, com 8 moradores jesuítas, que distava a apenas 800 metros da explosão, ficou de pé e os seus moradores ficaram ilesos. O padre Hubert Schiffer era um deles e tinha então 30 anos. Depois viveu mais 33 completamente com saúde e nenhum dos moradores da casa sofreu as consequências da radioatividade. Ele contou a sua experiência no Congresso Eucarístico da Filadélfia em 1976. Então, todos os membros daquela comunidade ainda viviam. O padre Schiffer foi examinado e interrogado por mais de 200 cientistas e não puderam explicar como, no meio de milhares de mortos, eles e seus companheiros tinham podido sobreviver. O padre Schiffer afirmou que centenas de cientistas e pesquisadores, por vários anos, continuaram a investigar por que a casa paroquial não foi atingida quando tudo ao redor ficou arrasado. E o padre explicou dizendo: naquela casa se rezava todos os dias em comum o Santo Rosário. Por isso, foi protegido por Nossa Senhora. Na Batalha de Lepanto, a vitória salvadora. Há 436 anos, em 7 de outubro de 1571, a esquadra católica, composta de aproximadamente 200 galeras, concentrou-se no Golfo de Lepanto. Dom João da Áustria mandou hastear o estandarte oferecido pelo Papa e bradou: "Aqui venceremos ou morremos", e deu a ordem de batalha contra os seguidores de Maomé. Os primeiros embates foram favoráveis aos muçulmanos, que, formados em meia-lua, desfecharam violenta carga. Os católicos, com o terço ao pescoço, prontos a dar a vida por Deus e tirar a dos infiéis, respondiam aos ataques com o máximo vigor possível. Mas, apesar da bravura dos soldados de Cristo, a numerosíssima frota do Islã, comandada por Ali Pachá, parecia vencer. Após 10 horas de encarniçado embate, os batalhadores católicos receavam a derrota, que traria graves consequências para a civilização cristã europeia. Mas, ó prodígio! Ficaram surpresos ao perceberem que, inexplicavelmente e de repente, os muçulmanos apavorados bateram em retirada. Obtiveram mais tarde a explicação. Aprisionados pelos católicos, alguns mouros confessaram que uma brilhante e majestosa senhora aparecera no céu, ameaçando-os e incutindo-lhes tanto medo que entraram em pânico e começaram a fugir. Logo no início da retirada dos barcos muçulmanos, os católicos reanimaram-se e reverteram a batalha. Os infiéis perderam 224 navios, 130 capturados e mais de 90 afundados ou incendiados. Quase 9.000 maometanos foram capturados e 25.000 morreram. Ao passo que as perdas católicas foram bem menores, 8.000 homens e apenas 17 galeras perdidas. Milagre! Tropas soviéticas retiram-se da Áustria. Expulsos pelo Rosário sem armas e sem sangue, a Áustria se liberta dos comunistas. Após a Segunda Guerra Mundial, parte do território austríaco ficou sob domínio comunista. Tudo foi feito para que os russos se retirassem. Todos os meios diplomáticos foram empregados. Contudo,
parecia impossível obter a retirada dos tiranos soviéticos que oprimiam o país católico. Através da recitação do Rosário, a nação austríaca inteira implorou a libertação a Nossa Senhora de Fátima, pois só um milagre a salvaria. Foi constituído um movimento chamado Rosenkranz-Schönenkreuzung, Cruzada Reparadora do Santo Rosário, por iniciativa do padre caputino Petrus Pawlisek, 1902-1982. Em todas as cidades, vilas e aldeias, crescia o número de pessoas que aderiram ao movimento, comprometendo-se a rezar o rosário numa determinada hora, de tal modo que 24 horas por dia sempre havia austríacos rezando, rogando à Virgem Santíssima pela libertação do país do jugo comunista. Muitas procissões foram organizadas nessa intenção. A maior delas talvez tenha sido a realizada em 12 de setembro de 1954, uma enorme procissão, o flambeau, com tochas, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, da qual participaram muitas autoridades. 500.000 austríacos já haviam aderido a essa cruzada de orações em 1955. A Senhora do Rosário atendeu às insistentes súplicas e o impossível, naturalmente falando, ocorreu. Em maio de 1955, as tropas soviéticas abandonaram o território austríaco. Um autêntico milagre. Quantos cristãos estão sendo martirizados pelos muçulmanos na Síria, no Iraque, na Coreia do Norte, na França e em outros países? Tempos sombrios estão chegando. É tempo para as pessoas se acertarem e voltarem para Deus. Porque ninguém vai resistir ao que vem por aí. Coisas muito piores do que você pode imaginar. Todos sabem que a Segunda Guerra Mundial foi terrível, onde morreram milhares de pessoas inocentes. O comunismo está tomando conta do mundo inteiro. Muitos presidentes e ditadores dominados pelo Satanás vivem fabricando bombas nucleares de destruição em massa. Até dentro da Igreja Católica, o comunismo está infiltrado. Agora é padre contra bispo, bispo contra cardeais. É só ver o que estão fazendo com a nossa Igreja Católica. A anarquia começou com esse sínodo da Amazônia. Diz a Sagrada Escritura: no dia do juízo final, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti. São Mateus 11, 24. Sabemos que estas cidades foram destruídas completamente com fogo e enxofre abrasador vindo do céu. Engana-se quem pensa que poderá estar salvo do grande castigo que cairá sobre a terra. Deus é tão bom e misericordioso que enviou sua mãe, a Virgem Maria, para ela nos alertar através de vários mensageiros e profetas, como aqui no Brasil, ao nosso profeta Pedro II. Ela disse ao profeta: não é Jesus um justiceiro, como vem falando os que já se infiltraram dentro da Santa Igreja Católica. Esses são os que vêm fazendo confusão. Os conflitos em todas as nações não vêm só pelo lado político, e sim muito mais pelo lado diabólico, se referindo como um juiz que sabe tudo e pode administrar tudo. Meus filhinhos queridos, por que vocês acham que venho do céu aparecendo em muitos países? É porque sem a nossa presença não seria mais possível viver neste mundo, pois tudo aqui seria um verdadeiro inferno se não fosse constante o derramamento da luz do Espírito Santo. É a Ele a quem vocês devem pôr as mãos postas para o céu, dobrando sempre os seus joelhos e agradecendo todos os dias até a vinda de Jesus, para que Ele possa nos amparar. Porque a cada dia que vem se passando, mais furioso fica o dragão da morte, e terrivelmente engana milhões de seres humanos
com suas novas versões, surgindo templos de todas as formas. É ali que estão suas armadilhas. É um Deus morto e miserável, que gosta de jogar um contra o outro. Este Deus já vem sendo condenado desde o começo do mundo. Meus filhinhos, não parem de rezar o rosário, não deixem de adorar o Santíssimo Sacramento, e tampouco deixem de se confessar. É um modo mais sutil diante do Senhor, a humildade. Todos os santos se formaram iniciando sempre assim, deste jeito: confissão, Santo Sacramento e adoração. Com tudo isto, já não mais o Satanás vos incomodará por ter medo de Jesus, meu Santo Filho, que morreu na cruz pelos seus escolhidos. Maria, Rainha do Lar. Está comprovado e ratificado as graças, os milagres e as conversões que são obtidos por meio do Santo Rosário. É uma admirável eficácia, capaz de mudar a nossa vida e o nosso destino. Estamos vivendo tempos muito difíceis e tenebrosos de toda a história da humanidade, onde homens diabólicos querem implantar o reino de Satanás aqui na terra. Por isso que o inimigo não suporta quem vem rezando o Santo Rosário. Vamos atender aos pedidos da nossa Mãe Virgem Maria e formar grupos do Santo Rosário para derrotar esta besta humana. Ela tanto nos pediu nas suas aparições, sempre dizendo: rezem, meus filhinhos, todos os dias o Santo Rosário.